Olá, amigos do canal Faça o Seu Dinheiro Sobrar. Eu sou Daniele Polido, terapeuta financeira e contadora. Neste canal você vai encontrar dicas de como fazer o seu dinheiro sobrar para realizar os sonhos, sair das dívidas ou investir para o futuro. Mas vale lembrar que para fazer o dinheiro sobrar é necessário praticar organização financeira, desenvolver pensamentos e hábitos saudáveis para as suas finanças. Isso quer dizer que não vale ficar sentada à beira da calçada chorando pitangas. Arregace as mangas, busque conhecimento e comece a praticar, tá? No vídeo de hoje, eu vou explicar o que é reserva para emergências e quais são os tipos de investimentos mais indicados para se manter os valores aplicados. E para me ajudar nessa tarefa, eu tenho uma convidada, Emília Santos, mãe, esposa, assessora de investimentos certificada e especializada no segmento private, com experiência profissional de mais de 16 anos de mercado financeiro. Ela é graduada em administração de empresas, tem vários MBAs, enfim, super competente para falar desse assunto aqui com a gente. Vamos lá, Emília? Tudo bem? Oi, Dani, tudo bom? É um prazer estar aqui no teu canal para poder contribuir com teus ouvintes, com teus participantes ativos. Vamos lá, o que é que eu posso Vamos te lá, ajudar? O que é que a então. gente pode... Vou compartilhar uma telinha aqui para vocês para ajudar aqui na nossa apresentação. Então, vamos lá. Vamos falar sobre reservas para emergências ou colchão financeiro. Tem muita gente por aí que fala que é reserva de paz, reserva financeira, enfim. O que basta para a gente aqui? É a gente saber que tem um dinheirinho guardado lá para poder usufruir dele no momento de emergência. A pandemia nos ensinou muito isso, né? Em que as lojas ficaram fechadas por 2, 3 meses, né? O comércio desaqueceu, muita gente perdeu emprego. Então, gente, é preciso ter um valor guardadinho para esse tipo de situação, né? Porque isso dá tranquilidade para você esperar o tempo passar e poder tomar as decisões de cabeça fria, tomar as decisões mais adequadas para a sua vida. Aqui somos nós, né? Eu sou a Daniele Polido, Emília Santos. Acabei apresentando antes, né, Emília? Viu só que maravilha? Agora, lembrando, né, que o objetivo do nosso canal é didático, viu, pessoal? Então, não é uma recomendação de investimentos, né? A gente vai falar aqui de títulos, de papéis, mas é tudo para fins didáticos, para a gente poder fazer com que vocês compreendam o que é reserva de emergência e quais são os papéis mais comumente utilizados, quais são os ativos financeiros mais comumente utilizados para se manter os valores aplicados com segurança, tá? Então, o que é muito importante, né, Emília? Antes de você investir, procurar respeitar, conhecer e respeitar o seu perfil de investidor, né? Saber dos seus objetivos, saber seus objetivos de curto, médio e longo prazo e procurar profissionais capacitados, porque tem muita gente picareta por aí. Então, vamos lá. O que é reserva para emergências? O que é reserva para emergência, Emília? Fala aí um pouquinho para a gente aí, sua percepção. Bom, quando a gente vai montar a carteira de investimento, o recurso de emergência é aquele recurso que o cliente precisa ter liquidez imediata. Então, ele tem que estar disponível para utilização. E aí, quanto é esse recurso? Depende. Cada cliente tem uma situação financeira e objetivos de vida diferentes. Então, cada pessoa tem um valor de reserva de emergência a ser definido individualmente, né? Não tem receita de bolo. Mas é aquele recurso que você precisa ter na conta. Tem que estar disponível para utilização. Basicamente é isso. E aí é importante o quê, gente? Vocês precisam conhecer o seu perfil, né, de gastos, né? Quais são as suas necessidades de sobrevivência. Por quê? Porque é com base no seu perfil de gasto, seu perfil de vida, é que a gente estabelece um valor. Então, a gente faz um estudo, né, de 6 a 12 meses do teu perfil de gasto, seria um valor razoável para você ter investido como reserva para emergência. Isso quer dizer o quê? Igual a Emília falou, não tem receita de bolo, não tem. Mas digamos, você perde o emprego. Então, você tem um valor lá guardado na poupança, no LCI, LCA, no CDB e tal, que é suficiente para cobrir 6 meses dos seus gastos médios, né? Mensais. Então, você tem sossego mental para poder procurar um trabalho, redefinir a rota da sua vida aí, prazo de 6 meses. Então, é para isso que serve a reserva para emergência, para te dar serenidade, né? Num momento de turbulência, você ter serenidade para tomar decisões de maneira mais tranquila. Tá, gente? Então, assim, por isso que alguns chamam de reserva da paz.
Então, pode ser 6 meses, pode ser 12 meses, pode ser 24 meses. O tempo, né, de cobertura vai depender do seu apetite aí de conseguir guardar o dinheiro, de mantê-lo guardadinho. Mas a literatura recomenda que seja de 6 a 12 meses aí no valor dos seus gastos mensais, tá bom? E é isso aí, ó, já está aqui na próxima tela, né? O montante ideal, mas não tem receita de bolo, tá bom, pessoal? Então, assim, vale muito você ir lá, praticar a organização financeira, fazer suas anotações, seus gastos médios. Lembra, vai ter outro vídeo aqui no canal explicando certinho como fazer. Você pode anotar seus gastos num caderninho, você pode usar uma planilha Excel, você pode usar aplicativos, né? Então, no outro vídeo, e assim que for gravado, eu vou colocar o card aqui para você também. Num outro vídeo, eu vou explicar organização financeira. Então, é preciso você ter essa consciência para poder fazer essa continha aí. E aí, em que momento usar reserva, né? Então, as pessoas têm mania o quê? De ter o dinheiro guardado lá e aí fica com o dinheiro não coçando, né? Aí já pensa logo, eu tenho um dinheiro guardado, vou botar a formatura da minha filha, dos meus filhos e tal. As férias dos meus sonhos, eu tô com uma grana guardada lá, vou botar para as férias, né? Que delícia redecorar a casa, fazer a reforma e botar a casa em condições assim, dos meus sonhos, tudo que eu sempre quis. Vamos casar, né? Vou abrir um negócio. A reserva de emergências para essas situações, Emília? Não. Na verdade, isso daí é um outro tipo de reserva, né? As pessoas confundem bastante. Então, gente, vai lá. A reserva de emergência, o próprio nome já diz, é para emergência, né? Fiquei desempregado, tive uma coisa não uma doença na família, quero ajudar, sei lá, um filho desempregado, aconteceu alguma coisa inesperada. Aquele dinheiro é para o que é inesperado, para aquilo que você não está prevendo, para suprir as suas emergências. Para esses casos, formatura de filho, festa de 15 anos, casamento, a gente orienta o cliente a fazer aplicações por objetivos. Então, você pode montar um planejamento, né? Minha filha está com 12 anos, quando ela estiver com 15, eu quero fazer uma festa. Isso é você montar uma estrutura de investimento para atingir um objetivo, por objetivo. Porque, na verdade, essas imagens são todos objetivos, né? Formatura de filho, casamento, montar um negócio, é um objetivo que você tem, é um sonho que você tem. Então, você vai utilizar os investimentos para planejar e conseguir conquistar teu sonho. Então, não é reserva de emergência. E aí, então, a gente já começa também a mudar o mindset. Ok, você tem que ter várias caixinhas de investimento, né, Emília? Reserva de emergência, tá lá, tem uma finalidade e você vai ter o dinheirinho guardado para aquela situação. Para essas outras situações, que é para realizar um sonho, um objetivo de vida, né? Tem muita gente que quer parar de trabalhar antes do INSS, né? Então, o INSS está muito distante hoje em dia. Não, eu quero com 50 e poucos anos parar de trabalhar. É um objetivo, é um plano, né? De longo prazo. Esses eventos da vida da gente que ocorrem estão aí, né? Então a gente trabalha, junta dinheiro, para realizar nossos sonhos mesmo, né? Mas, cara, tem que sentar e planejar antes, né? 80% da população brasileira, ela é altamente endividada, né? São pesquisas recentes. E é endividada por quê? Porque as pessoas não conseguem planejar antes. Então, o que normalmente as pessoas fazem? A festa de 15 anos da minha filha é daqui a 3 meses. Aí começa o quê? Parcelar tudo. Compra tudo parcelado, faz aquele mega evento, né, Miriam? Parcela, que é uma beleza. Não, parcela em 12. A parcela deu R$100. Pessoas pega um empréstimo no banco. Pega empréstimo no banco. Nós estamos gravando esse vídeo em junho de 2023. A taxa Selic está 13,75% ao ano. Para quem não sabe, taxa Selic, né, a grosso modo, é a que regula essas relações de crédito, né, no país. Então, é um juros considerado alto, né? Emília, explica um pouquinho da taxa Selic aqui para o pessoal. Esse é seu tia, né? É mais seu tia do que o meu. Nós estamos passando aí por pelo menos. Tem 2 anos que a taxa Selic está subindo, porque a nossa inflação aumentou demais e ela é um dos instrumentos de regular a inflação, de conter a inflação. Então, na prática, quando a Selic sobe, os juros dos bancos sobem e o custo das dívidas sobem, né? Então, você tem menos consumo que afeta no preço final, diminui o preço, a inflação regula de uma forma bem simplificada.
A taxa Selic, ela vai balizar o custo do crédito no mercado. Então, nesse momento, a gente tem, exemplo, financiamento de veículo, financiamento imobiliário, o famoso CDC, que é aquele crédito direto ao consumidor, com taxas muito altas, né? Isso acaba impedindo a população de consumir, porque diminuiu a capacidade de pagamento das pessoas e muita gente, olha, também prefere esperar um pouco até que as coisas se normalizem, né? Você tem aí hoje taxa de juros de créditos normais na faixa de 5, 7, 9% ao mês. Cheque especial, 12%, cartão de crédito, 12% ao mês. Então, quando você multiplica isso num ano, é mais de 150% de juros ao ano. É muita coisa. Então, às vezes, tem objetivos que você não tem o recurso para fazer. Naquele momento, é melhor você esperar, porque alguns tipos de dívida, se não forem programadas direitinho, viram bolas de neve, né? E chega uma hora que você vira refém ali daquela dívida, que é uma coisa que acontece muito hoje no Brasil. A gente tem muitas famílias de reféns de dívidas. Isso afeta o quê, né? A saúde, né? Emocional, a saúde física, porque a Afeta os pessoa, relacionamentos relacionamentos, conjugais. casais brigando, se separando, né? Os Sim, filhos, tem sim. toda uma Gera estresse, complexidade, né? depressão. Tem vários estudos sobre isso, inclusive, né? Do impacto do endividamento financeiro nas famílias. Crise de ansiedade, de insônia, depressão, tudo causado por excesso de endividamento. É isso aí, galera. Então, desenvolva um hábito saudável, que é planeje para gastar, guarde dinheiro antes para gastar depois, né? Fazer escolhas inteligentes. Então, é isso, assim. Resistam à tentação de ficar parcelando a perder de vista. Diga não no momento, se eu posso postergar esse desejo, a realização desse desejo, eu posso postergar? Posso. Se pode, comece. Ao invés de pagar a parcela, já guarda esse dinheiro, né? Se você está disposto a guardar, a pagar uma parcela, então você tem condições de pagar aquela parcela. Então pega aquele dinheiro e guarda. E já comece a investir para juntar um dinheiro antes, né? E na hora de acontecer o evento, você ter já um dinheiro guardado. Esse é um hábito muito saudável, importante, e vai requerer de você ter consciência dos seus objetivos e muita disciplina e percepção das suas escolhas, do seu comportamento. Bom, então vamos falar um pouco mais dessa reserva, né? Aonde a gente deve manter esses recursos aplicados, Emília? Explica um pouquinho aí para a gente. Por quê? Porque existe um mar, né, de opções aí de investimentos e as pessoas ficam muito confusas. Normalmente, a população brasileira conhece a poupança e se agarra na poupança lá. E a poupança vem apresentando, né? Ela tem características importantes, que eu acho que você podia falar um pouquinho dela aqui para a gente, e ela vem apresentando rendimentos muito baixos. Então, tem outras opções, então é importante aqui que vocês conheçam as outras opções, né? E vejam que elas estão rendendo melhor do que a poupança, e são tão seguras quanto. Explica para a gente, Emília. A poupança é o tipo de investimento mais popular no Brasil e mais simples também, né, de se entender. Talvez por isso que ele seja tão utilizado pela maioria da população. Antigamente, a gente tinha valores mínimos de aplicações para os investimentos. A poupança nunca teve. Hoje, já faz alguns anos que a maioria dos investimentos foram popularizados, então você consegue fazer investimentos com valores pequenos. E muita gente às vezes não sabe disso. Com R$ 100 você consegue abrir um fundo de investimento, às vezes até com R$ 1 você consegue abrir. Então, isso é uma coisa que aconteceu há alguns anos e mudou um pouco essa questão. No ano de 2012, nós tivemos uma alteração na poupança, né, ali no governo Dilma. Então, a partir dali, o cliente que ele investe em poupança, ele tem uma remuneração variável. Ela é 0,5% ao mês ou 6% ao ano, mais TR se houver, sempre no aniversário ou na famosa data base da aplicação, ou 75% da Selic, caso a Selic esteja inferior a 7,5% ao ano. A gente viveu isso agora durante a pandemia, que a Selic foi a 2%, tá? Então, assim, tem esse pequeno detalhe, mas, assim, em relação ao recurso de emergência, o que você tem que pensar? A primeira coisa é definir seu recurso de emergência e separar ali os teus investimentos, né? O recurso para emergência, ele precisa ter liquidez. Então, tem que ser investimentos que são disponibilizados para você. E aí vai depender do cliente, mas, por exemplo, alguns fundos de investimentos entram na conta em até 3 dias. Então, a gente tem lá o D0, que você sabe que entra na conta na hora, D+1, D+2, D+3. Então, alguns clientes acabam falando, eu posso esperar 3 dias, não tem problema. Então, primeira coisa, o investimento tem que ter liquidez. Segunda coisa, se a sua emergência for um valor alto, se você separa uma emergência aí, vou chutar para um ano, tá? Você pode pegar essa emergência e dividir em mais de uma caixinha. Aí, investimentos adequados.
Para você ter liquidez, normalmente tem que ser aplicações mais conservadoras. Aplicações mais arrojadas não costumam ter uma liquidez rápida, tá? Com exceção de ações, que é 2 dias, mas aí a ação não é adequada para reserva de emergência, independente do perfil do cliente, inclusive se ele for arrojado. Mas então, vamos lá, o que a gente tem no mercado? A gente tem o famoso CDB, a letra de crédito do agronegócio, que é LCA. Então, peraí, galera, pegou lápis e papel aí para anotar? E agora vem letrinha aí, não vai ter jeito, né? Então, pega lápis e papel para anotar agora. Vamos lá. Sopa de letrinhas agora. Vamos lá explicar para Isso, vamos lá. Recursos de emergências. O CDB, a letra de crédito do agronegócio, que é a LCA, o LCI, letra de crédito imobiliário, a poupança, fundos de renda fixa de risco baixo, porque os fundos eles têm vários critérios de risco, tá? Se você está aplicando e você tem certeza que você precisa daquele dinheiro, você tem que colocar no risco baixo, independente do seu perfil. Você não entendeu? Porque tem ali o tripé, né? Eu brinco e falo que a gente não consegue as 3 coisas ao mesmo tempo. Você não vai ter liquidez, rentabilidade e baixo risco ao mesmo tempo. Uma perninha sempre fica quebrada. Não dá para ter os 3 ao mesmo tempo. Então, basicamente, são essas opções que você tem. Tem uma coisa que se usa muito no mercado, que eu particularmente sou contra, que é a famosa aplicação automática. Que é quando você deixa ali o banco aplica teu dinheiro, ele fica ali numa aplicação. Normalmente essas aplicações têm um custo muito alto para o cliente, são taxas de administração muito altas e o retorno é muito baixo em relação a se você procurar a aplicação e fizer. Porque assim, Dani, qual é a vantagem que você tem numa aplicação automática? O sistema do banco, ele aplica automaticamente e resgata automaticamente para você, isso tem um custo. Então, o que eu falo com o cliente? Olha só, o banco tem um CDB com liquidez imediata. Você pode aplicar no CDB, precisou do dinheiro, você entra lá e resgata. Vai entrar na conta na hora. O banco oferece essa comodidade, mas é com taxas de administração muito elevadas, né? As Então, taxas são elevadas e o retorno é baixo. O retorno é muito baixo, gente. Atenção, então, com esses fundos de investimento atrelados aí à conta corrente. Vai lá olhar qual é o seu, verificar aí a taxa de administração e o retorno, né, a rentabilidade aí desses fundos. Dani, para você ter uma noção, vai variar de banco para banco, mas um exemplo básico, tá? Você consegue CDBs com liquidez imediata entre 92% e 100% do CDI. Vai depender do banco. Aplicou e está disponível para você resgatar o que você quiser. Entra na conta na hora. As aplicações automáticas, o retorno gira entre 20% a 50%, 60% do CDI. Vai depender do banco, vai depender da aplicação. Mas tem banco que paga 20 e poucos por cento, e tem banco que paga 50%, 60%. Tem algumas que são progressivas. Então, você começa com um patamar muito baixo de DI e ao longo do tempo o CDI vai subindo. Só que aquilo foi feito para usar rápido. Então, normalmente você não consegue pegar uma taxa de CDI atrativa porque você usa o dinheiro antes de chegar naquele patamar. E uma outra questão que as pessoas têm que se atentar, que às vezes elas não olham, é que toda aplicação que você faz até 30 dias tem IOF. Você paga IOF regressivo sobre as aplicações. Então, se você aplica hoje e saca amanhã, você não sabe praticamente com nada. Você só paga 63%. Essa informação é super relevante, hein? IOF isso, porque você vai você paga o IOF sobre o rendimento, tem uma tabela, tá? Que é regressiva e zero no 30º dia, e depois que desconta o IOF, você paga IR. Então, assim, às vezes... Vamos falar para o pessoal aqui, quem não entende nada, né? IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, é o imposto federal que é recolhido de todos os investimentos financeiros que são resgatados até 30 dias de feita a aplicação. Ótimo. E assim, então você falou aí do CDB, LCI, LCA, e falou dos fundos de investimento, né? Conservadores e da poupança. E Tesouro Direto. Então, a modinha aí de falar Tesouro Direto, que é ótimo, que é tudo, em geral está falando. Tesouro Direto serve para a reserva de emergência? Se não serve, ou se serve, beleza, a gente vai saber. E fala um pouquinho do Tesouro Direto, né? Que não é o objetivo desse vídeo explicar sobre todos os tipos de investimento. A gente pode até fazer mais um. Então, se você quer saber um pouquinho mais de investimento, coloca aqui no comentário. Eu quero saber mais, porque de repente a gente faz uma linha editorial só sobre investimentos com vídeos curtinhos aqui para tirar as suas dúvidas, tá legal? Então, coloca aqui no comentário. Bom, vamos falar de Tesouro Direto então, Emília? Serve para reserva de emergência ou não serve? O Tesouro Direto é talvez uma das melhores aplicações que se tem para pessoas que não querem correr riscos, tá? Quando a gente fala de risco, o risco ele é abrangente, você não tem um tipo de risco só. Você tem risco de imagem, você tem risco jurídico, você tem risco de crédito, são vários tipos de risco a que as aplicações estão sujeitas. O Tesouro, para aplicações de emergência, que você vai usar mesmo ali no curto prazo, ele não é adequado porque ele tem um negócio chamado volatilidade.
Então, isso é um assunto bem extenso, tá? É uma coisa para outro vídeo desse. Mas, assim, reserva de emergência, o ideal é que não oscile para baixo, porque você não sabe o dia que você vai sacar. E o Então, tesouro, ele tem ágio e ele tem deságio. Então, apesar de você não ter risco de crédito, porque ele é um título soberano, né? Ele é considerado um investimento livre de risco, tá? Ele tem volatilidade. Então, dependendo do momento de mercado, você pode estar com um preço desfavorável para uma saída. Então, assim, vai depender. Se a pessoa for montar um recurso de emergência, talvez para 2 anos, entendeu? Parte desse recurso pode até ficar no tesouro. Mas aquele dinheiro que tem que estar ali disponível, porque assim, existe uma diferença entre recurso de emergência e recurso de liquidez. O recurso de emergência é para ficar ali para você, disponível. Então, esse recurso ele não pode balançar. Ele tem que ter liquidez e ele tem que ter um rendimento constante. Ele não pode ter rentabilidade negativa no momento do saque. E no tesouro isso pode acontecer. Então, eu, particularmente, não acho adequado para a reserva de emergência. Agora, se você está fazendo uma programação e você quer ter liquidez, olha, eu vou comprar um imóvel daqui 3 anos. Aí, tudo bem. É, inclusive, um excelente negócio, porque você pode indexar no Tesouro IPCA, você vai ter ganho real, vai estar cobrindo ali a inflação do período. Tem títulos do Tesouro de N prazos diferentes, aí dá para você cronometrar ali o prazo do papel, com o período que você vai querer utilizar o dinheiro. Então, é aquela coisa, né? Você está investindo por objetivo. Você precisa de liquidez, mas não é uma liquidez que você vai estalar os dedos e colocar o dinheiro na conta, entendeu? ótimo. Então, assim, o Tesouro Direto ele é um investimento conservador de baixo risco, né? Porque o risco é soberano, é risco Brasil, é um título do governo, mas como ele é um papel negociado no mercado, ele vai ter um valor de mercado, não é isso? Foi isso que eu entendi. Essa volatilidade é isso. Hoje ele está valendo muito, mas amanhã ele pode ter uma queda no valor dele de mercado, e aí você vai precisar do dinheiro amanhã, justo no momento que está tendo a queda, você vai pegar essa queda. A grosso modo seria isso, né, Emília? É mais ou menos isso. O papel do tesouro, ele tem volatilidade dependendo dos acontecimentos macro e microeconômicos. Então, vou dar um exemplo prático que aconteceu agora recentemente. Durante a PEC da transição, lá em janeiro, nós tivemos oscilação tanto na Bolsa quanto nos papéis. O que aconteceu? Estava tudo muito instável e incerto. Quando isso acontece, os players de mercado pedem mais taxa pelos papéis. Olha só, a coisa aí não tá legal, eu não sei o que vai acontecer, não sei se passa, não sei se não passa. Então, o mercado sofre estresse e você tem um aumento de taxa. O preço do teu papel, ele cai naquele momento. Então, esse momento é um momento bom para você comprar o papel, não para você sair dele. Entendeu? Então, assim, naquele momento, por exemplo, a gente comprou os famosos CDBs, né? A gente tinha CDBs no mercado a 16, 15, 17%. Variou um pouquinho, mas chegou nisso. Hoje, o CDB que paga mais está em quase 14%. Então, de janeiro para cá já caiu 3% a taxa. Por quê? Porque as coisas foram se acalmando. A PEC passou, depois veio o arcabouço passou também. Então, assim, você tem mais previsibilidade do que vai acontecer. As coisas estão menos instáveis. Então, a instabilidade, tanto política quanto econômica, ela gera ou ágio ou deságio. Se a estabilidade for ruim, vai gerar deságio, o papel vai ter depreciação. Se a instabilidade for boa, porque isso é uma instabilidade, e a gente está vivendo uma instabilidade boa neste momento, porque a gente tem a previsão da queda da taxa de juros. Então, a gente está começando a viver um momento contrário, os papéis estão tendo ágil. Só que para uma reserva de emergência, você não sabe qual é o momento certo que isso vai acontecer. Entendeu? Então, assim, entendeu? Então, assim, a reserva de emergência fica mais nos indexados aos famosos CDIs. E tem uma outra coisa que, não sei nem se você vai falar lá mais para frente, mas é a questão do IR, que às vezes as pessoas se confundem. Isso já aconteceu muito assim, na minha Vamos, vida. acho que é a próxima tela. Aqui, Isso, é o IR, isso aí, vai lá. A tributação também é algo muito importante, né? A Emília já até comentou. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, na hora de escolher um investimento, ela olha lá a rentabilidade, mas esquece de que há uma tributação por trás. Então, é importante a gente conhecer sobre os tributos, né, que são aplicados aos investimentos. Então, ó, as LCIs, as LCAs e a poupança, né, que a Emília comentou aí no slide anterior, são isentos de IR. Mas os CDBs e os fundos de investimentos, eles possuem IR. O Tesouro Direto também, mas não entrou aqui o Tesouro Direto, por quê? Porque a gente entende que ele não é um investimento adequado para a reserva de emergência. Ele é um bom investimento, baixo risco, porque o risco é soberano, né, é do Brasil. Então, mas para a reserva de emergência, ele não é adequado, porque ele tem, né, uma liquidez menor.
Então, a gente não colocou aqui na tabela, tá bom? Então, isentos de IR, então, tem aqui, e os CDBs e o fundo de investimento, a gente tem uma tabela de imposto de renda que ela é progressiva, né? Então, se você deixar o investimento lá até 180 dias, você paga 22,5 de IR sobre os rendimentos. Se for de 180 até 360, já caiu um pouquinho a alíquota, né? 20% sobre os rendimentos. De 360 até 720 dias, caiu mais um pouquinho. E acima de 720 dias, 15% a alíquota de IR, tá? Então, isso é importante, porque muitas vezes você vai sacar o recurso vem menos do que você imaginava, porque tem o IR incidindo sobre os rendimentos. Esse é um ponto importante da tributação. Aqui embaixo eu coloquei uma observação sobre o FGC. A gente ainda não falou dele, né? Por quê? Porque falamos que o Tesouro Direto ele tem um risco soberano, mas e esses outros investimentos? Esses outros aí, LCI, LCA, poupança, CDB, eles são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, ou FGC. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Explica um pouquinho, Emília, como é que funciona essa proteção, o que é o FGC, né? E como é que funciona, assim, né? Para que ele serve, tudo. E caso a pessoa precise acionar, é fácil, não é simples? Como é que funciona? O FGC, Dani, ele funciona basicamente como se fosse um seguro, tá? Então, no caso das LCIs, as LCAs e os CDBs, eles têm uma cobertura de até 250 mil por CPF, tá? Limitado a 1 milhão em todas as instituições financeiras. O que acontece? Se o banco, suponhamos que você faz lá um CDB e o banco quebra. Então, o seu valor, até esse limite, ele vai ser ressarcido. Uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado é que é o seguinte, é até 250 mil total, tá? Então, se você vai fazer, você tem que calcular ali, quando você pega, principalmente um CDB de um banco menor e tal, que normalmente paga taxa melhor, você tem que ver o tempo desse CDB e quanto você vai aplicar para que, somado aos rendimentos, não ultrapasse os 250 mil, porque não é valor aplicado, é saldo da pessoa, tá? Uma outra coisa, não é complicado de receber, dura em média 3 meses para você receber, o processo é todo digital, hoje está tudo muito. Então, caso, por exemplo, você compra o CDB de um banco pequeno, aí o banco pede falência, Quebrou. aí Isso. quebrou, Aí aí você vai tem que acionar o acionar, né? FGC. Tem site, tem um procedimento para você fazer de documentação e tal, mas é muito tranquilo. Lá no site da FGC você pega todas as informações, tem que mandar a documentação, eles colocam lá as datas e prazos que vão ser feitos os pagamentos e você recebe de volta. Então, é uma aplicação, diferentemente dos fundos de investimento, o fundo de investimento não tem garantia, tá? É risco do banco, no caso, não tem garantia do FGC. Mas, assim, em relação a esses investimentos, tem duas pegadinhas que, às vezes, as pessoas não se atentam. Se você for aplicar, por exemplo, em um CDB que está te pagando 100% de CDI ou uma LCA que está te pagando 90% do CDI, qual você faz? Aí tem que ver o imposto de renda, né? Porque a LCA Isso. não tem Principalmente se esse imposto. A não gente, tem. não, de cara eu ia achar que o outro estava pagando mais. A outra é 100% CDI, vou querer o outro, né? Então, de cara Isso, já se é você. assim. Mas a gente tem Uhum, que ver que esse outro tem você imposto vai. de renda, né? Isso, porque olha só, principalmente para reserva de emergência. Se você faz uma coisa para usar em até um ano, o CDB vai estar com 20% de IR. Então, você sabe que você vai usar esse recurso até um ano. Então, assim, quantia de padeiro, 100% de CDI menos 20% de IR, vai dar 80% de CDI, o outro é isento de IR, tá pagando 90%, né? É diferente de quando você faz um CDB a longo prazo, para carregar até o final. Aí você vai pegar a alíquota mínima, se a diferença for muito grande, pode valer a pena. Aí é uma questão de continha. Normalmente, os gerentes de bancos, os assessores fazem essa conta para o cliente, tá? Mas, a princípio, você bate o olho e fala, pô, esse aqui tá pagando mais. E não é bem assim. A outra coisa que tem, que é uma pegadinha também, é que fundos de investimento, eles são divididos em fundos de longo prazo e fundos de curto prazo. Ambos iniciam com a mesma tabela de tributação, até 180 dias 22,5% e até 360 dias 20%. O fundo de longo prazo continua a cair e o de curto prazo congela em 20%. Então, assim, não é adequado você fazer um fundo de curto prazo se você não tiver certeza que você vai utilizar esse dinheiro em até um ano, porque você começa a tomar prejuízo a partir daí. Você vai pagar mais IR do que se estivesse no fundo de longo prazo, tá? Detalhe, as aplicações automáticas são fundos de curto prazo. Então, se você deixa o dinheiro lá durante muito tempo, seu IR congelou em 20%, ao passo que se ficasse um dia a mais, você já estaria com 17,5%.
Olha, que eu conheço de gente que deixa o dinheiro lá e fala assim, não, já está aplicado, não vou ficar transferindo, deixa lá, quer dizer, está perdendo dinheiro, né? Está perdendo dinheiro com Pode líquido de pedir IR, né? Pode pedir qual é a taxa de administração desse fundo, que eu quero saber, e quanto é que de CDI que ele está me pagando, e qual é a alíquota de IR. São 3 informações básicas que você tem que ter. Em praticamente todos os casos, pode ser que tenha alguma exceção, mas basicamente, porque a aplicação automática, para ela te dar a liquidez imediata, ela normalmente está no fundo de curto prazo, porque tem uma lógica para isso. Esses papéis, eles têm vencimento até 360 dias. Até um ano. Então, eles vão ter uma liquidez mais rápida para que o fundo possa suprir os saques e resgates. Só que o cliente acaba perdendo se ele não se monitorar e deixar esse dinheiro lá. Vai congelar em 20%. Eu já vi casos de pessoas que deixaram de 3, 4 anos no fundo com aplicação automática, porque era mais prático, porque estava lá. Então, assim, quando você tem que deixar, eu falo com o cliente, deixa aquele dinheiro que você quer que passe no débito. Tipo, você tem, sei lá, R$ 1.000 na conta, e você quer que tenha uma sobressalência ali para você comprar alguma coisa no débito. Aí, sei lá, deixa mais 5.000 ali. Mas em hipótese nenhuma, sobre hipótese nenhuma, deixar R$ 50.000, R$ 100.000, que até acima, mesmo um cliente que tem um padrão alto de vida, deixar mais de R$ 20.000 num fundo desse, ele está perdendo dinheiro. Maravilha, Porque maravilha, amiga. ele tem a opção de fazer isso de uma outra forma que ele vai ganhar mais. Ótimo. Estou vendo aqui, ó, caixinha de perguntas. Abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e vou passar aqui, que acaba sendo, estou olhando aqui, eu acho que a gente acabou respondendo todas as perguntas, né? Mas fica com uma forma de revisão. Então, por que definir claramente os valores para uma reserva de emergência? Porque é importante, a reserva vai te dar tranquilidade e serenidade para você passar por algum momento de turbulência. Então, você precisa primeiro ter consciência de quais são os seus gastos mensais, qual é a necessidade de dinheiro que você tem para sobreviver mensalmente e fazer uma conta. Vou deixar guardadinho nesse investimento conservador, né, que tem alta liquidez e tal, o valor referente a 6 meses, pelo menos, né, dos meus gastos mensais ou mais. E aí, o mais vai depender do seu apetite, das suas condições de guardar mais dinheiro. Então, definir claramente esses valores vai te dar serenidade, né? E aí já responde a número 2, qual o valor ideal? De 6 a 12 meses, pelo menos, né? Mas 6 meses é o mínimo. Dali para frente, você que estabelece, né? Os seus gastos mensais. E aí, Emília, ó, quais os investimentos adequados para aplicar o valor destinado, né? Um resuminho. LCI, LCA e CA, poupança, que são isentos CDB. que são isentos de IR, e os CDBs e os fundos de investimentos que têm Fundo, IR, que é o risco Imposto de baixo, Renda. fundo de investimento com Né? risco baixo, Isso, liquidez. importância, isso aí. Esses investimentos todos que a gente falou, né, tem que ser o de risco baixo. Então, LCI, LCA e poupança e CDB têm um risco baixo, porque eles são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, né, que é aquela, tipo uma seguradora nacional. Caso o banco, a instituição financeira venha a quebrar, você consegue reaver o seu dinheiro no limite de até R$ 250.000 por CPF, né? E o fundo de investimento não é protegido pelo FGC. Então, você tem que buscar fundos conservadores de risco baixo em instituições financeiras confiáveis, porque ele não tem essa proteção. Ok? Não é isso, Emília? Qual a diferença entre a reserva de emergência e a reserva de liquidez? Explica para a gente aí, Emília, de forma bem resumidinha aí, a gente fazer o fechamento. Reserva de emergência é aquele dinheiro que tem que estar disponível para você utilizar a qualquer tempo. Né? Você não pode ter entrave ali para pegar teu dinheiro. E tem que ser calculado mais ou menos aí entre 6 a 12 meses, né, de necessidade da pessoa. Eu falo com as pessoas o seguinte: calcule entre 6 e 12 meses e coloque sempre um plus a mais, porque uma coisa é o que a gente está prevendo, e a gente tem alguns eventos inesperados que a gente não tem como programar na vida. Então você sempre põe um pouquinho a mais, porque a gente não sabe, né? Não tem bola de cristal, não sabe do futuro. Reserva de liquidez, ela abrange um pouquinho mais. É um recurso que você pode aplicar com um pouco mais de tempo. Por exemplo, eu preciso de uma liquidez de 2 anos, porque daqui, sei lá, daqui 1 ano eu pretendo ir para a Europa, eu quero fazer uma viagem para o Nordeste, então eu já sei que eu vou usar esse dinheiro. Mas ele não precisa estar necessariamente com liquidez imediata. Então, assim, no mercado você tem LCAs, LCIs e CDBs com vencimentos fixos. Então, se você sabe que você vai usar o dinheiro daqui a 1 ano, você pode já fazer um pré-fixado, por exemplo, com vencimento daqui a 1 ano. Você vai conseguir taxas melhores. Ótimo. Então é isso. A gente encerra por aqui. Aqui eu deixo os nossos contatos. Esse é o QR Code aí leva lá no Instagram.
E a Emília você encontra no LinkedIn. Muito bacana. Obrigada, Emília, aí, por ter aceito o meu convite. Se você gostou desse vídeo, pessoal, deixa seu like aqui, se inscreva no canal. Né? Estou começando a montar o canal agora, isso vai me dar força aí para poder produzir mais vídeos, né? E contribua, assim, com sugestões. O que você quer saber mais sobre investimentos? Deixe seu comentário aqui embaixo, né? E contribua aqui para a gente montar uma linha editorial bacana, né, que possa atender a você, tá bom? Um abraço, viu? Muito obrigada, Emília. Obrigada a você, Dani. Foi um prazer. Tchau, Tá, tchau. tchau.